Muita luz, muita paz esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos falar um pouquinho, conversar, né, sobre o dízimo. Eita, assunto polêmico, né? Muito polêmico. Geralmente muita gente critica, outros apoiam, né? E outros mistificam o dízimo. Mas qual seria a minha visão acerca do dízimo? É isso que eu quero comentar com você acerca do dízimo, né? Um meio de parceria com Deus. Você vai ver como o dízimo é interessante. Algumas pessoas mistificam demais o dízimo, outros criticam demais o dízimo, mas na verdade, qual seria a nossa postura perante o dízimo? O que é o dízimo? Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada. Você pode ler em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Coríntios 9, 7. Diz assim, ó, como está escrito, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vou repetir para vocês essa última parte. Diz assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O que é o dízimo? Ser dizimista, ofertante, é tornar-se parceiro de Deus, né, em seu reino. O reino de Deus neste mundo necessita de finanças. Tudo nesta vida necessita de finanças, né? Embora que toda moeda tenha seus dois lados, existem também alguns aproveitadores. Mas, queira ou não, o mundo espiritual, o reino de Deus, necessita de finanças. A igreja é uma instituição que tem sobre o dízimo e as ofertas as verbas necessárias para a sua existência. Ela possui também a autoridade, em nome de Jesus, de abençoar os que ofertam e os que dizimam. Então, a Bíblia mostra, né, que a igreja pode abençoar uma pessoa que oferta, que dizima. A maior oferta que Deus quer da sua vida é a sua própria vida. Olha só que coisa. A maior oferta que Deus quer de você não está dentro do seu bolso. A maior oferta que Deus quer de você está dentro do seu coração. Agora, o dízimo é importante, sim. A contribuição tem que ser voluntária, de coração, porque Deus ama quem ajuda de coração. Não por necessidade, por medo, né, por ameaças. Porque hoje, muitas vezes, a pessoa mistifica isso. E são tantas as ameaças que as pessoas são até obrigadas a dar o dízimo. Se você não der o dízimo, Deus vai te punir. Olha, se você não gastar o dinheiro com o dízimo, vai ter que gastar com remédios. Olha, se você não der o dízimo, você vai falir. Isso é uma ameaça. Isso é antibíblico. Isso revela o interesse de alguns em obter mais dízimos. E a medida do ter é como a Bíblia diz, nunca enche, né? Nunca enche. Mas a igreja necessita, sim, de ter dizimistas e ofertantes, para que ela exista nesse mundo, no mundo civil. Então, a principal contribuição que você pode dar a Deus está no seu coração. O dízimo foi criado antes da lei, com o pai Abraão, em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis 28, 12. Onde Abraão levou para Melquisedeque e deu a ele o dízimo. Ou seja, não foi Moisés que criou o dízimo, não foi a lei que criou o dízimo. O dízimo existe antes da lei, segundo as Escrituras, ele existe na época de Abraão, na aliança abraâmica. E Abraão dava o dízimo, e deu o dízimo a Melquisedeque, não por obrigação, mas ele deu por fé, por amor. E é isso que você tem que fazer também. Dar o seu dízimo por fé e por amor. No Novo Testamento, né, nós encontramos na aliança de Moisés, o dízimo foi instituído.
Levítico capítulo 27, versículo 32, Malaquias 3:10, que é muito usado, né? O texto do Novo Testamento também fala sobre isso em Lucas 18:12, Hebreus 7, 2, 5 e 9, né? O dízimo é a 10ª parte do lucro que você possa ter. Ou seja, é uma maneira de você devolver para Deus aquilo que Deus lhe deu. Porém, né, o dízimo veio para abençoar as pessoas e não para amaldiçoar. O que acontece é que as pessoas, querendo aumentar o lucro de suas igrejas, ou seja, a receita, porque toda igreja precisa de receita, eles começam a utilizar a Bíblia com ameaças. Se você não der o dízimo, olhe, se você não der o dízimo, Deus vai te pegar. Aí o cara, meu Deus do céu, eu dou, né? E não é por aí. O dízimo é como um beijo, tem que ser dado por amor e não pela dor, não por obrigação, né? O dízimo existe para abençoar a sua vida. Os assombros são feitos em nome do dízimo. Falência, doença, pobreza, inferno. Já houve até casos de pastores de dizer que quem não dá o dízimo irá para o inferno. Ele utilizou e disse assim: quem não dá o dízimo é ladrão. Usou Malaquias, né? Então quem é ladrão não vai para o céu. Então ele chegou a essa conclusão e lançou sobre a igreja essa teoria dele. O resultado na igreja dele foi catastrófico. Ele esvaziou a igreja dele. As pessoas foram embora. E depois ele ficou dizendo que era o diabo que tinha feito as pessoas irem embora. Mas não foi o diabo, foi a boca dele. Aonde é que está na Bíblia isso? O dízimo na graça é voluntário, é pela fé. Em Israel, o dízimo também era um imposto cobrado em Israel, quando o Estado e o templo eram um só. Os bancos nasceram dentro do templo de Israel. Então temos que analisar a questão para depois a gente não colocar um peso sobre as costas dos outros que nós mesmos não podemos nem queremos carregar. Algumas pessoas nunca foram dizimistas, mas depois que se tornaram pastores, ficam exigindo o dízimo dos outros, né? É um privilégio dar o dízimo. É uma prova que você não é mesquinho. É uma prova que aquela pessoa, ela se preocupa com as coisas de Deus e não somente com as suas próprias coisas, né? A Bíblia diz que Deus dará uma boa medida recalcada, uma medida cheia, transbordante, porque é a lei da semeadura. Quem semeia muito, muito ceifará. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Mas não, o que acontece com o ser humano, que com o ser humano, quando não é 8, é 80. Ou seja, ele, quando não é pouco, é muito. E a medida de Deus não é por aí. Nem é muito, nem é pouco, é o suficiente. Então, a questão da viúva, em Lucas capítulo 21, versículo 3, é muito citado. A viúva deu tudo que tinha no bolso. A Bíblia diz aquilo ali, que mostrou que ela valorizou. Os ricos davam do que sobejavam. Mas a viúva, ela valorizou aquele momento e deu aquela moedinha que estava no bolso dela. Mas a Bíblia não diz que a viúva vendeu a sua casa para dar no templo. A Bíblia não diz que ela vendeu as cabrinhas que ela tinha para dar lá no templo, né? Ou que ela desfez de tudo para dar lá no templo. Não. A Bíblia não diz isso. Então, o que acontece é uma amplificação. A igreja precisa de dinheiro? Precisa. E você precisa ajudar? Precisa. Se você ajudar, você será abençoado. Tudo aquilo que o homem ceifar, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. E se você planta, você dá com alegria, com amor, você ceifará de Deus coisas boas, uma medida maravilhosa. Você ceifará do Criador, porque você fez de coração. Não dê o dízimo com medo ou por obrigação, dê por amor. É como uma esposa que beija o esposo, não porque é obrigada a beijar, mas porque ela ama o esposo. Então, dê o seu dízimo na igreja, não porque você é obrigado a dar, porque Deus vai te matar ou que vai falir, não. Porque se fosse assim, Deus seria muito mal. Porque tem gente que nunca deu nada para a igreja e é podre de rico. E tenha cuidado com essas associações. Os Estados Unidos é rico porque é evangélico. O Japão também é rico e não é evangélico. Essas associações
são muito perigosas. Porque as pessoas buscam um radicalismo louco. Eles buscam uma associação louca. Ah, fulano é abençoado porque ele dá o dízimo. Eu conheço centenas de pessoas que não dão dízimo. Tem 5, 6 mulheres e é podre de rico. Não sente uma dor numa unha. E conheço crentes que dão dízimo e não são ricos. E às vezes tem até alguns problemas de saúde. Veja vocês, cuidado com essas associações loucas. Você dá o dízimo, é você devolver aquilo que Deus te deu. Com alegria, com amor. Não é, eu vou dar para receber mais, não. Você vai semear. Olha o sentido do dízimo. Não é a questão do somente dar, mas o sentido do coração em dar. Né? Vamos continuar falando sobre isso? Sobre a questão do dízimo?